professor Vitor Terra e hoje eu vou falar sobre o modo indicativo. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Bem, gente, o que é o modo indicativo? O modo indicativo, eu só indico aquilo que eu tenho certeza, tá? Então, indicar eu parto do princípio que eu tenho certeza de alguma coisa, tá? Então, o modo indicativo, ele vai indicar uma certeza, uma realidade, um fato de maneira positiva. Tudo bem? Então, eu vou sempre pensar, viu lá, não sei o que do indicativo. Certeza. Associe sempre a certeza. Tá bom? Bem, vamos começar aqui a tentar entender como funciona esse modo indicativo, tá bom? O modo indicativo, ele se divide em presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, nesse vídeo, eu vou falar de todos os tempos e todas as funções de cada tempo. Qual é o problema que o aluno tem em verbo, na minha opinião? É que o aluno ele foi ensinado a conjugar, mas não foi ensinado a pensar no tempo verbal. Quando você começa a pensar no tempo verbal, antes de conjugar, fica muito mais fácil, porque você já entende a finalidade. O que eu mais vejo é aluno virar para mim e falar assim, eu não sei para que existe tanto pretérito. E aí você, depois que entende a finalidade do pretérito, fica tudo mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Presente do indicativo. Se eu te perguntar o que é presente indicativo, ela vai assim, presente indicativo é aquilo que acontece agora, também. Mas o presente do indicativo, ele também pode indicar circunstância, né, de passado, presente no caso, e futuro. Então, o presente do indicativo é o único top do top do top do top que pode indicar circunstância de passado, presente e futuro. Como assim? Numa narração, para poder eu dar uma atualizada, né, eu dar uma ideia de atualidade e até mesmo ficar mais interessante para o meu receptor, eu vou usar o presente. E eu digo assim, ó, e em 1500 Cabral chega ao Brasil. Chega, está no presente, mas está me dando uma ideia de passado. Ministro aula neste exato momento. Ministro, no caso aqui, está me dando uma ideia de presente mesmo, circunstância de presente. Na próxima semana, parto para o interior. Na próxima semana, ou seja, eu estou dando uma circunstância de futuro. Então, o presente do indicativo é um tempo que pode me dar uma circunstância de passado, presente e futuro. Tudo bem? Já o pretérito, agora que aqui começa a brincadeira, né? Para que existe tanto pretérito? O pretérito perfeito do indicativo, né? Ele apresenta uma ação completa, uma ação terminada, uma ação que não abre parênteses para que ela continue acontecendo. Entende? É uma ação que teve início, meio e fim no passado, ficou para trás. Por exemplo, Genária nasceu em 1970. Se eu traçar uma linha do tempo, o nascimento de Genária é um ponto único. Ela nasceu, pá, acabou. Entende? Então, o pretérito perfeito é isso. As crianças brincaram no quintal. Pronto, não estão brincando mais. O ladrão olhou para casa. Ele não está olhando mais, porque ele foi o quê? Preso. Ele olhou, as crianças brincaram, Genária nasceu, Vitor comeu o bolo, coisas que aconteceram no passado. E o pretérito imperfeito do indicativo, ele já não tem esse poder. O pretérito imperfeito do indicativo, tá? O nome já diz, ele é imperfeito. O outro é perfeito porque ele é completo, ele é fechado. O imperfeito, ele deixa em aberto. Tá? Ele apresenta uma ação incompleta ou algo que se repete constantemente no passado. Tá? É como se eu fosse, vamos criar uma metáfora aqui, é uma fotografia do passado, é um recorte no tempo, tá? É utilizado muito para a narração. Então, o pretérito imperfeito do indicativo, ele é muito utilizado aonde? Na narração, tá beleza? Então, ele vai ser utilizado para você narrar um texto. Olha só, eu estou narrando aí o dia que a Genária nasceu. E eu vou dizer o seguinte, ó. Genária nascia enquanto o Brasil ganhava a Copa. Diferente, nascia e nasceu.
nasceu, fechei a ideia. Mas eu estou dando aí, dá uma ideia de continuidade, né? Dá uma ideia que a Genária ainda está nascendo, né? A Genária nascia enquanto o Brasil ganhava a Copa, tá bom? As crianças brincavam no quintal enquanto a avó dormia. Ó, a avó dormia e as crianças... É como se eu tivesse, ó, fotografei aquele quintal. As crianças estavam brincando e a avó estava dormindo. Então eu fiz aquele recorte, né? Então eu falo, as crianças brincavam enquanto a avó dormia. Ia constantemente a Petrópolis. Aí, ó, ia constantemente a Petrópolis, tá dando a ideia de o quê? De um fato que se repete, tá? Isto lia muito na infância. Lia muito na infância. Eu não estou dizendo que eu li na infância. Eu lia, então tá me dando algo que se repetia constantemente. Ia muito àquele lugar. Repetição constante, tá bom? Ó, outra coisa que usa muito é narração. A narração o tempo todo. Então, quando vai narrar um texto, para dar aquela ideia de continuidade, né? Então, o ladrão olhava para casa para ver se tinha alguém. Lentamente ele pulava o muro e caminhava em direção à casa. Arrombou a porta pretérito perfeito. E entrava lentamente. Observa que a maioria dos verbos que eu utilizei são pretérito imperfeito do indicativo. Então, tudo bem? Pretérito perfeito, ação completa. Pretérito imperfeito, ação incompleta que está em aberto no passado. É como se quando eu falei Genária nascia, né, é como se tivesse uma questão assim meio que incompleta. Tá bom? Não fechou. Não fechou. Ainda estou no presente com a Genária nascendo. Tá bom? E o que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é uma ação, né? Apresentações que aconteceram anteriores a outras ações. É o passado do passado. Não entendi nada. Tá, vamos começar, vamos entender isso aqui. Girlene, que é a amiga da Genária, nasceu em 85. Você concorda comigo que é um ponto na história. A Genária nasceu em 1970. A Genária nasceu antes da Girlene. Concorda comigo? Tá? Então, dentro desse recorte de tempo, 1970 nasceu a Genária e em 1985 nasceu a Girlene. Uma nasceu antes da outra. Então, se eu disser o seguinte, quando Girlene nasceu, Genária já nascera. Ou Genária nascera quando Girlene nasceu. Ou seja, Genária nasceu antes de Girlene. A peça começara, muito prepotente a pessoa que diz isso, né? A peça começara antes de me esperar. Começara antes de me esperar. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Quando eu cheguei, a peça já começara. Entendeu? Então, eu tenho aí um pretérito mais perfeito, que é o passado do passado. Meu irmão comera o bolo antes que eu chegasse. Então, quando eu cheguei a casa, meu irmão já havia comido o bolo, né? Meu irmão comera o bolo. Aí eu te pergunto o seguinte, o aluno fala assim, eu não uso pretérito mais que perfeito, você usa o tempo inteiro, só que você não usa comera, nascera, bebera, fundira, você não usa nada disso. Você usa o quê? Uma locução verbal. O que é uma locução? São dois verbos que valem por um. Então você vai ter o verbo regular, o verbo auxiliar e o verbo principal. Você vai usar o quê? Na maioria dos casos nós utilizamos, ó, tinha começado, né? Tinha nascido, havia comido, havia começado, o verbo ter e o haver, mais o verbo no particípio. Cuidado que às vezes em provas de concursos públicos eles colocam assim, ó. Quando Girlene nasceu, Genária já havia nascido. E aí destaca o havia nascido e pergunta, esse havia nascido dá uma ideia de que tempo verbal? Pretérito mais perfeito. Tá bom? Pretérito mais perfeito do indicativo. Então, recapitulando os pretéritos, que eu sei que é uma coisa que a gente precisa bater sempre. Pretérito perfeito, ação completa, fechadinho. Pretérito imperfeito, ação incompleta, ou que se repete constantemente, está em aberto. E o pretérito mais que perfeito do indicativo é uma ação que aconteceu antes de outra ação também no passado. Se nós fecharmos o modo indicativo, a gente vai começar a ver que nós temos agora os modos que indicam futuro, tá? E a gente tem o futuro do presente e do indicativo, que é um modo muito tranquilo. Por quê? O que é o futuro do presente? É o futuro das ações
estão acontecendo no presente. Então, amanhã o governo divulgará o edital. Passaremos do concurso, comemorarei com grande alegria. Então, ó, estou me projetando, eu estou no presente, mas eu estou me projetando para o futuro, tá bom? Já o futuro do pretérito, do indicativo, é o futuro a pessoa tem mais dificuldade de entender, porque ele pode indicar várias coisas, tá? O futuro do pretérito, ele pode expressar uma ação posterior a outra no passado. Então ele vai apresentar as duas ações que aconteceram no passado, mas uma é futuro da outra. Então a gente diz que é o futuro do passado. Pode indicar algo que poderia ter acontecido no passado, tá? E também eu sempre falo que o futuro do pretérito é o tempo do frustrado, tá beleza? Então, por exemplo, naquela noite saí mais cedo, pois conversaria com Genal. Observa aqui, naquela noite e a conversa, elas aconteceram no passado, tá? Então, ele saiu e depois ele ia conversar. Então, essa ação que aconteceu depois é o meu futuro do pretérito, tá? Porque tudo aconteceu no passado, tá? Na maioria das vezes, tá? O futuro do pretérito é usado, eu falo que é o tempo do frustrado, porque você fala assim, ai, fui uma festa, comi pra caramba, mas eu comeria mais se pudesse, tá? Então ele dá uma possibilidade. Estudaria mais para o concurso, estudaria, comeria, tá? E aí ele também pode indicar, quando eu quero falar com alguém, uma certa polidez, tá? Que é o seguinte, ó, gostaria muito de estar com você hoje. Ou então, gostaria de te fazer um pedido. Então eu dou uma certa polidez, tá beleza? Então, pessoal, esse é o nosso modo indicativo, tá bom? Brevemente a gente vai estar aí postando a aula com o modo subjuntivo. Então fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.